seu poderio naval autorizado em vista da grave situação internacional. O Congresso, ecoando a voz do povo, destinou a maior soma para uso militar jamais autorizada em tempo de paz na história americana. Não imaginávamos que poucos anos depois isso pareceria uma migalha. Em 14 de março de 1939, Adolf Hitler rompeu o compromisso assinado em Munique. Ele tomou o resto da Tchecoslováquia. Não haveria mais paz em nossa época. 7 de abril de 1939. Enquanto nós aqui na América observamos a Sexta-feira Santa, a Itália ataca a Albânia. O quadro estava ficando claro. As violentas forças conquistadoras estavam à solta no mundo. Aonde iriam parar? Em um último esforço desesperado para evitar a guerra mundial, o presidente Roosevelt, como neutro, enviou mensagens a Hitler e Mussolini, lembrando sua promessa de respeitar a independência de 30 países livres. Para Adolf Hitler, essa mensagem foi uma grande piada, enquanto ele repetia os nomes diante do Reichstag. Schweden, Dänemark, Niederlande, Belgien, Großbritannien, Irland, Frankreich, Portugal, Spanien, die Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Ungarn, Rumänien, Jugoslawien, Russland, Bulgarien, Türkei, Irak, Arabien, Syrien, Palästina, Ägypten. Esta foi a única resposta que o presidente recebeu. Em 1º de setembro de 1939, o exército nazista invadiu a Polônia. Varsóvia. Guerra. A Inglaterra e a França tinham um tratado com a Polônia. Agiriam eles agora? O ataque total de Adolf Hitler à Polônia é a certeza de uma longa guerra na Europa. O primeiro-ministro Chamberlain, da Grã-Bretanha, deu ao ditador nazista uma hora limite para retirar suas tropas da Polônia. Essa hora termina agora. Londres, 3 de setembro de 1939. Neste momento, a transmissão vai para Londres, para uma importante proclamação pelo primeiro-ministro britânico. Até há pouco tempo, teria sido possível conseguir um acordo pacífico e honroso entre a Alemanha e a Polônia. Mas Hitler não o quis. A situação, na qual nenhuma palavra dada pelo dirigente da Alemanha pode merecer confiança, e nenhum povo ou país pode sentir-se seguro, tornou-se intolerável. Agora, que Deus abençoe a todos, pois estaremos lutando contra coisas do mal. E contra elas estou certo de que o bem prevalecerá. Neste momento em que a Inglaterra declara guerra à Alemanha nazista, a França a segue. Toda a França está em atividade frenética. A linha Maginot já abriu fogo contra os alemães. Pelo que sabemos, a Segunda Guerra Mundial começou. No nosso país nos perguntaram: que país você considera responsável por provocar esta guerra? Alemanha, 82%. Nós, americanos, não tínhamos dúvidas sobre quem havia começado. Nós também começamos a temer que esta guerra iria ser de nossa conta. O presidente Roosevelt convocou uma sessão especial do Congresso para reconsiderar o embargo sobre a venda de armamentos. Eu pedi ao Congresso uma sessão extraordinária para que pondere e tome medidas para modificar nossa lei de neutralidade. Os homens do Congresso lutaram com suas crenças e nosso futuro. Eles debateram e discutiram. O embargo das armas representa uma segurança muito grande. O ato de embargo, como é agora, é unilateral e funciona inteiramente a favor de um lado. Portanto, o ato de embargo deveria ser modificado. Nós, o povo, também debatemos e discutimos se deveríamos vender armas e material bélico. Quando nos perguntaram, nós tínhamos uma resposta. Devemos modificar o ato de neutralidade para que possamos vender suprimentos de guerra? Sim, 57%.
Logo depois, nossos deputados modificaram o ato de neutralidade. Embargo de armas rejeitado. Vendemos armas, mas venham buscá-las. Levantamos o embargo sobre armas e material bélico. Agora nós venderíamos se os compradores pagassem e levassem a mercadoria em seus próprios navios. Enquanto isso, do outro lado do mundo, o Japão estava ocupado, bombardeando, atirando e aterrorizando os chineses até a submissão. Nós começamos a perceber que se o Japão conquistasse 400 milhões de chineses, eles se tornariam tão fortes que nos expulsariam do Pacífico. Vocês se lembram que 2 anos antes, em setembro de 1937, quando nos perguntaram, na guerra atual entre Japão e China, você apoia algum dos lados? Só 43% votaram pela China. A maioria de nós estava indecisa. Em junho de 1939, quando nos fizeram a mesma pergunta, 74% disseram que estavam com a China. Agora nós havíamos decidido. Agora, quando carregávamos os navios japoneses com nossa sucata, nossos cidadãos protestavam. Deixemos o Sr. Atchison, subsecretário de Estado, contar os detalhes da história. Assim, até meados de 1940, a restrição a exportações para o Japão consistia de embargos morais, aviões e material bélico. Então, o Congresso aprovou o ato de controle de exportações. Crescentes cortes na sucata, gasolina de aviação e outros itens estratégicos vieram a seguir. As exportações foram reduzidas a um limite que os responsáveis por nossa defesa estavam dispostos a arriscar. Foi uma terrível responsabilidade. Por um lado, havia a possibilidade, na verdade, a probabilidade de que cortá-las provocaria um ataque ao qual, então, não estávamos preparados para resistir. Finalmente, no verão de 1941, quando ficou claro que o Japão estava dando as costas a qualquer possibilidade de reconciliação e ajuste e estava determinado em seu grande jogo de conquista, todas as exportações cessaram. Os líderes da Alemanha nazista puseram sua máquina de guerra em alta velocidade. Eles invadiram a Dinamarca, eles esmagaram a Noruega. Em 10 de maio de 1940, eles atacaram a Holanda e a Bélgica. Os nazistas estavam avançando a maior velocidade que um exército conquistador jamais se movimentou em toda a história. Todas as estradas da França estão congestionadas por lentas massas de refugiados. Os nazistas estão metralhando e bombardeando milhares de mulheres e crianças. Senhor governador, boa noite a todos. Esta noite está muito claro que a primeira grande fase da guerra no Oeste foi vencida pela Alemanha. O exército de franceses e ingleses lutou valentemente no esforço para recuar até Dunkerque, onde há uma pequena chance de que uma parte seja evacuada. As forças motorizadas de Adolf Hitler estão correndo na direção de Paris, enquanto a resistência francesa cai. Neste dia, 10 de junho de 1940, a mão que segurava a adaga a enfiou nas costas de seu vizinho. Sou William Scherer, falando da floresta onde estávamos acampados e onde, hoje, Adolf Hitler está entregando seus termos de armistício à França. São 15 horas e 15 minutos. E agora Hitler caminha lentamente na direção de uma pequena clareira. Posso ver seu rosto. Está sério, solene, porém cheio de vingança. Em um dos lados, há uma grande estátua. Hitler não parece vê-la. Agora vemos os franceses descendo a avenida, guiados pelo general Hansinger. Hitler e os outros líderes alemães erguem-se quando os franceses entram. O general Keitel lê o preâmbulo dos termos gerais do armistício alemão. Toda a cerimônia termina em 15 minutos. I saw Paris, her heart was warm and gay. I heard the laughter of her heart in every sweet cafe. The last time I saw Paris, a tree was dressed for spring, and lovers walked beneath those trees, and birds found songs to sing. I dodged the same old taxi cab,
that I had got for years. The chorus of the sweet sea heart was music to my ears.